Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é nas ondas do Oceano Atlântico, onde um italiano cometeu um ato de loucura e de bravura. Vamos conhecer essa história. A Itália, na Segunda Guerra Mundial, teve um desempenho que muitos consideram pífio. E em muitos aspectos realmente o foi. Mas uma coisa não se pode negar: a bravura de alguns guerreiros italianos. Estes soldados italianos cumpriram suas ordens e foram até além delas, se destacando em meio à guerra. Hoje vamos conhecer a história de Salvatore Todaro, um comandante de submarino italiano que durante a guerra arriscou a sua vida e até da sua tripulação para salvar o inimigo. Ao longo da Segunda Guerra, alguns soldados e oficiais italianos se destacaram no conflito, quebrando um pouco essa impressão de que a Itália foi muito mal durante a guerra. Em particular, no tocante à marinha italiana, a Regia Marina, estes oficiais, suboficiais e marinheiros, durante a Segunda Guerra Mundial, demonstraram, principalmente em situações críticas, um caráter excepcional, qualidades combativas e carismáticas e, sem sombra de dúvida, muita coragem. Um destes homens é Salvatore Todaro, que foi comandante de submarino durante a Batalha do Atlântico. As ações realizadas em seu submarino, também uma lenda, o submarino Capellini, ficaram conhecidas de todos durante a guerra e era admirado por amigos e até inimigos. Vamos conhecer melhor a história de Salvatore Todaro. O comandante Todaro tinha qualidades diferenciadas, não era um soldado comum, tanto pela sua posição diante das ordens recebidas, como também na sua erudição e nas suas crenças. Salvatore Todaro nasceu em Messina em 1908 e seu pai era um suboficial do Exército Real. Com apenas 15 anos de idade, em 1923, alistou-se na Academia Naval de Livorno, iniciando o que viria a ser uma carreira militar de grande prestígio, ao longo da qual ganharia inúmeras medalhas e reconhecimentos. Em 1928 foi enviado para Taranto como segundo tenente naval e em La Spezia, em 1933, sofreu um acidente de avião que custou-lhe uma fratura na coluna que deixou sequelas ao longo de toda a sua vida. Entre 1937 e 1940 assumiu o comando de alguns submarinos e em 1940 foi promovido ao posto de capitão de corveta, recebendo o comando do novíssimo submarino com capacidade de combate no oceano, chamado Comandante Capellini. A eclosão da Segunda Guerra Mundial encontrou Todaro no comando do Capellini e ficou sediado na base oceânica de Bordeaux, com a tarefa de bloquear as rotas marítimas entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, em conjunto com os U-Boat alemães. Além destes aspectos, Salvatore Todaro, quando entrou em combate, mostrou algumas outras peculiaridades que somente a sua personalidade carregava. Em muitos aspectos, Todaro era um homem muito peculiar, até mesmo um pouco estranho. Bastante introvertido e praticando uma vida austera, ele fazia ginástica diariamente e exigia que seus homens fizessem o mesmo. Praticava yoga, era vegetariano e colecionava livros raros e antigos de literatura, matemática, astronomia e até filosofia. Tinha uma predileção por psicologia e psicanálise, estudando e experimentando as teorias de Freud e Jung. Entre seus comandados havia rumores que ele possuía clarividência, e alguns homens juraram ter ouvido dele previsões que mais tarde se concretizaram, como por exemplo a história de que antes de partir para uma missão no Atlântico, ele ordenou que um de seus homens descesse do navio e não fosse na missão, sem motivo aparente, dizendo que havia previsto perigo para ele. E alguns dias depois, este mesmo
tripulante que Todaro proibiu de ir naquela missão foi internado no hospital com apendicite, rapidamente operada e que não apresentou riscos, mas caso o marinheiro estivesse no submarino no meio do oceano, a semanas de distância de ajuda médica, com certeza ele não sobreviveria, pois uma crise de apendicite necessita de intervenção cirúrgica urgente. Por essa e outras histórias, ele passou a ser apelidado do Mago Baku. Era muito carismático e querido pelos seus tripulantes. No seu barco, a alimentação era igual para todos, numa marinha onde os oficiais ainda recebiam tratamento muito melhor no aspecto alimentício que os praças. Todaro tinha uma visão cavalheiresca da guerra no mar. Ele acreditava que a sua luta era contra os navios, não contra os homens. E quando o confronto terminasse, ele tinha o dever de ajudar os sobreviventes dos navios que ele mesmo, porventura, tenha afundado. E essa visão foi colocada em prática quando do afundamento do primeiro navio do Capellini em 16 de outubro de 1940. Dono, então, dessa personalidade, dessa erudição diferenciadas, ao entrar em combate, Todaro só poderia ter um desempenho totalmente diferenciado. E este desempenho é o que fez se destacar em meio à guerra. O primeiro combate do Capellini e de Todaro foi contra um navio belga de transporte chamado Cábalo, que estava carregado de aeronaves e peças de reposição. O confronto se deu próximo à Ilha da Madeira. Capellini perseguiu o Cábalo e o atacou com seus canhões de convés. Pois essa era outra peculiaridade de Todaro, a sua desconfiança em relação aos torpedos, que ele dizia serem pouco confiáveis, preferindo usar o canhão do convés sempre que possível. E neste primeiro confronto, o navio Cábalo respondeu ao fogo, enquanto o Capellini acertava vários tiros que paralisaram o navio e o incendiou. E depois disso, ele finalmente disparou 3 torpedos sucessivos para afundar definitivamente o Cábalo. Mas todos os torpedos, confirmando as ideias de Todaro, passaram por baixo do casco do navio, sem explodir, talvez devido à agitação do mar. O submarino então retomou o fogo com os canhões de convés até o navio afundar. Um dos tripulantes do Cábalo foi morto em combate. Os outros abandonaram o navio. Após a ação, Todaro ordenou que o Capellini vasculhasse a área com um pequeno holofote. E logo depois localizaram sobreviventes, de um total de 21 marinheiros. 2 deles gravemente feridos que foram transferidos para dentro do submarino, enquanto os outros inimigos resgatados foram rebocados em botes salva-vidas, amarrados ao Capellini. O submarino ainda vasculhou o mar em busca de mais barcos salva-vidas e depois tomou o rumo dos Açores, onde Todaro pretendia deixar os seus marinheiros inimigos resgatados. Durante 4 dias, o submarino rebocou os barcos salva-vidas, mas o cabo do reboque quebrou várias vezes. Por fim, Todaro embarcou no interior do submarino todos os inimigos capturados e os levou até os Açores, onde chegou em 19 de outubro de 1940, depois de navegar 750 milhas do ponto do afundamento. Os sobreviventes foram então desembarcados na ilha de Santa Maria e o submarino Capellini retomou a patrulha. A imprensa de Portugal e de outros países repercutiu as ações de Todaro, chamando o comandante italiano de o Cavaleiro do Mar, ou o Dom Quixote do Mar, pois ele havia colocado em perigo o submarino, acreditando na ideia e na missão de salvar os sobreviventes do navio que ele próprio havia afundado. Isso se repetiu em 5 de janeiro de 1941, quando o Capellini encontrou uma segunda vítima, um navio a vapor britânico chamado Shakespeare, que fazia parte do comboio QB-262. Tal como fizera com o navio Cábalo, Todaro perseguiu e atacou o navio com os canhões do convés. E houve uma troca intensa de tiros, pois o Shakespeare também tinha seu próprio canhão de 100 mm. A troca durou mais de 2 horas nesse combate, mas por fim o Shakespeare afundou e 19 de seus 42 tripulantes morreram. Repetindo o que havia feito anteriormente, Todaro ordenou que o Capellini procurasse pelos sobreviventes no mar, rebocando novamente os barcos salva-vidas com os feridos, 22 deles. Mais uma vez, o cabo do reboque se rompeu e o barco salva-vidas
ficou inundado no mar agitado, e Todaro, novamente, levou todos os sobreviventes a bordo do submarino e rumou para a terra neutra mais próxima, as ilhas de Cabo Verde, onde 23 marinheiros britânicos foram desembarcados na Ilha do Sal. Para fazer estes salvamentos, tanto do navio Cábalo quanto do Shakespeare, Todaro colocou em risco a própria tripulação e o seu submarino, o Capellini, que foi alvo de ataques de aviões aliados enquanto rebocava os sobreviventes inimigos. Em 14 de janeiro de 1941, o Capellini encontrou seu terceiro navio, o navio britânico Emael, que navegava de Liverpool para Singapura, com 490 homens a bordo. Desta vez, Todaro ordenou um ataque primeiro com torpedos e depois trocou tiro com o canhão de convés com o navio britânico. Troca de tiros que durou um par de horas, mas, ao final, o Emael foi afundado. Porém, com a aproximação de navios de socorro, o Capellini deu meia volta e foi embora, deixando os sobreviventes na água. Ao ser atingido por um avião durante a sua fuga, o Capellini teve que se refugiar nas Ilhas Canárias e fazer reparos, depois rumando a Bordeaux, onde chegou em 30 de janeiro de 1941. Ao cumprir a sua missão, afundar os barcos inimigos e, além disso, resgatar os marinheiros que foram vítimas do seu próprio ataque, o comandante Todaro foi repreendido por ninguém menos do que o próprio comandante da Kriegsmarine, Karl Dönitz, e ele respondeu com uma frase muito peculiar. Depois de afundar 3 navios aliados e resgatar os sobreviventes do afundamento, finalmente o Capellini retornou a Bordeaux, à base de Betasson, ao final desta patrulha. Ali, o comandante Todaro conheceu Karl Dönitz, o grande almirante alemão, que na época visitava a base italiana. Dönitz elogiou sua agressividade e também brincou com a sua propensão para ataques com tiros de superfície ao invés de torpedos, dizendo que ele talvez devesse receber o comando de uma canhoneira em vez de um submarino. Dönitz também, ao enaltecer a coragem e o desprendimento de Todaro de resgatar os marinheiros dos navios afundados inimigos, o advertiu para o fato de colocar em risco o próprio submarino. Ao que Todaro teria respondido com uma frase que é famosa na marinha italiana até hoje. Ele teria dito a Dönitz: "Vocês não têm, como eu, 2000 anos de civilização sobre os ombros." Em meio a tantos fatos interessantes relacionados com a personalidade de Salvatore Todaro, o comandante do submarino Capellini, o próprio submarino tem uma história também única durante a guerra, pois ele serviu a 3 bandeiras, as 3 bandeiras do eixo, da Itália, da Alemanha nazista e do Império do Japão, e sobreviveu à guerra. Após estas patrulhas e outras 3 que Todaro realizou com o Capellini, ele foi substituído no comando do submarino e repatriado por conta de problemas de saúde. O desgaste provocado pelas missões no Atlântico agravaram as suas dores por conta da antiga lesão na coluna. Por conta disso, ele usava um aparelho ortopédico o tempo todo. Após alguns meses, ele foi transferido para a 10ª Flotilha MAS, Unidade Especial de Assalto da Regia Marina, onde recebeu o comando do 101º Esquadrão de Embarcações Especiais, equipado com lanchas explosivas e torpedeiros de alta velocidade. Ali ele encontraria o seu destino. Mas vamos também conferir o que aconteceu com o submarino Capellini. O submarino, uma unidade da classe Marcello, é um dos símbolos da Segunda Guerra Mundial e das epopeias da Marinha Real Italiana durante o conflito. Inicialmente destinado à base atlântica de Bordeaux, o submarino realizou várias missões atlânticas, colaborando com as matilhas de lobos dos U-boats do almirante Dönitz. Em maio de 1943, o Capellini estava entre as unidades escolhidas para a missão de transporte de materiais estratégicos ao Japão. E ali a bandeira italiana no submarino deu lugar à bandeira da Kriegsmarine alemã, pois a tripulação aderiu à República Social depois da deposição de Mussolini e da ocupação dos alemães. O Capellini recebeu então o nome de U-Boat IT-24, mas antes do fim da guerra mudou novamente de bandeira, pois com a capitulação alemã em maio de 1945 passou a pertencer à Marinha Japonesa como o I-503 e protagonizou uma última ação épica
pois foi o Capellini que abateu o último avião norte-americano em combate por uma unidade naval japonesa em 22 de agosto de 1945, no porto de Kobe, onde o Capellini estava atracado como bateria antiaérea. Com o fim da guerra e a rendição japonesa, o Capellini foi finalmente afundado na Baía de Kobe pela Marinha Americana em 16 de abril de 1946. Enquanto o Capellini seguia o seu destino, o seu comandante estava agora em outro local, no comando da flotilha MAS, que foi enviada ao Mar Negro, com a tarefa de atacar as linhas de abastecimento soviéticas durante o cerco de Sebastopol. Ali participou de diversas escaramuças com as embarcações soviéticas, e após a queda de Sebastopol, Todorov regressou ao Mediterrâneo e passou a comandar a sua flotilha nas águas do norte da África. Em dezembro de 1942, ele estava a bordo da traineira Céfalo, baseada em La Galite, na Tunísia, planejando um ataque contra os aliados. E foi morto em 13 de dezembro de 1942, quando o Céfalo foi metralhado e gravemente danificado por aeronaves aliadas. Todorov morreu durante o sono, morto instantaneamente em seu beliche pela primeira rajada da metralhadora. E uma das muitas histórias sobre ele conta da fala que teve com um amigo algum tempo antes de morrer. Ele disse ao colega: "Morrerei enquanto durmo, quando meu espírito estiver longe de mim." E assim foi. Todorov morreu dormindo. Os italianos participaram da Segunda Guerra Mundial, pelo menos boa parte dela, do lado errado, do lado do eixo, pois Mussolini era aliado de Hitler e do imperador Hirohito. E quando você vai à Itália, e nós temos aqui grupos onde visitamos locais onde batalhas aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, como Monte Cassino, a Praia de Anzio, Caserta, no Gran Sasso, de onde Mussolini foi resgatado, ou Pistoia e todo o norte, onde o Brasil lutou. Nestes locais, para você encontrar marcos, memoriais, campos de batalha e mesmo museus, você tem que procurar muito, porque o italiano meio que esconde a Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, eles perderam. E isso transforma a viagem pela Itália numa caça ao tesouro, no caso, a história escondida. O comandante Todorov é um dos poucos heróis italianos que é conhecido do grande público e falado até hoje. Tanto é que ele, além de ganhar um filme recente, o filme Comandante, que vai ser lançado em breve nos canais de streaming, inclusive aqui no Brasil, e também foi tema de alguns livros que são bem vendidos, não só na Itália. Mas a história de Todorov é um caso raro na historiografia italiana. Salvatore Todorov foi condecorado póstumamente com a Medalha de Ouro por Valor Militar, e a Marinha Italiana, após a Segunda Guerra Mundial, deu seu nome a uma corveta da classe De Cristofaro, em serviço até 1994, e a um submarino tipo 212, conhecida como classe Todorov, comissionada em 2006. Todorov é um herói de guerra italiano pouco conhecido no mundo todo, e mesmo na Itália. O que vai mudar um pouco com o lançamento deste ano do filme Comandante, que conta a história humana do comandante do submarino Capellini, Salvatore Todorov. Comandante também é o título de um livro publicado por Eduardo De Angelis, o diretor do filme, e pelo roteirista Sandro Veronese. O cenário principal do filme é o submarino Capellini, da Regia Marina em 1940. Onde Salvatore, interpretado pelo ator Pierfrancesco Favino, comanda à sua maneira o submarino, enfrentando navios inimigos, tiros de canhão disparados e uma tripulação armada com uma adaga para um combate corpo a corpo impossível. O submarino Capellini foi reconstruído em todos os detalhes, utilizando os projetos encontrados no gabinete histórico da Marinha Italiana. O submarino cenário construído para o filme tem 73 metros de comprimento e 70 toneladas de aço. Sua construção, em colaboração com a Tinetità, envolveu mais de 100 profissionais, entre engenheiros, construtores e artesãos. As obras duraram 8 meses e foram concluídas no final de outubro de 2022, com lançamento na Bacia do Arsenal da Marinha. E terminadas as filmagens do Capellini, o submarino será transformado em um museu de história naval com conteúdo multimídia.
Utilizando a frase que Todaro disse a Danitz quando foi repreendido sobre os 2000 anos sobre os seus ombros, o texto de promoção do filme resume toda essa história. O homem que conduz uma trireme romana há 2000 anos é o mesmo que comanda o submarino em 1940, no Atlântico em plena guerra. Esse homem se chama Salvatore e é forte. Afunda os navios inimigos sem medo e sem piedade. Mas o inimigo indefeso não é mais um inimigo, é apenas mais um homem. E por isso o salva. Porque o ser humano verdadeiramente forte é aquele capaz de chegar aos mais fracos. Salvatore conhece as leis eternas que regem o céu e o mar e sabe que elas são superiores a qualquer outra lei. Salvatore nasceu há 2000 anos. É italiano. Após conhecermos toda a história de Salvatore e Todaro, sem dúvida concordamos com o texto e esperamos ansiosamente pela oportunidade de assistir ao filme Comandante. Confira um trecho do filme Comandante. Ascoltatemi bene. Io lo so, molti di voi non sono preparati a questo. Va bene cannoneggiare in immersione, rischiare la vita per combattere il nemico, ci siamo arruolati con questa idea di sacrificio, no, Dio buono? Ma esporci agli aerei in bella mostra per salvare degli sconosciuti, che sotto la facciata della neutralità trasportavano probabilmente materiale bellico per gli inglesi? Perché? Non si tratta soltanto di salvarli, si tratta di sacrificarci, di spingerci al limite dell'umana sopportazione per portarli a terra. Vivere in questa situazione per circa 48 ore. Io voglio essere molto chiaro. Aver preso a bordo i naufraghi del Caballo significa infrangere le regole che mi sono state date. Di questo io sono pienamente consapevole, di questo mi prendo tutta la responsabilità. Depois de conhecer a história de Todaro e de saber do filme, com certeza você deve estar curioso para assistir. Em breve a gente vai ter essa chance. Io voglio essere molto chiaro. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!